Bom, pessoal, daí como é que tá, gente linda, gente bonita, gente abençoada? Fabiano Giacomelli mais uma vez aqui no nosso projeto em busca de sabedoria, de inteligência bíblica, emocional, a fim de que a nossa vida tome um outro rumo. Como de costume, né, irmãos? Meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui com meu mate, projeto Mate com Sabedoria, e sempre meditando, né, em algo que pode mudar a nossa vida por inteiro, por completo. Sagrada Escritura, bons livros inspirados, e fazendo essa junção, Deus vai nos inspirando, falando comigo em primeiro lugar, e eu posso falar com você, posso transmitir para você, que eu tenho certeza que toda a palavra, diz a própria palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas. Nós temos um manual, isso aqui é um manual de sabedoria, tudo que a gente precisa, tudo que a gente acha que entende ou que alguém inventou, no manual de sabedoria, a escritura de sabedoria já existia. Pessoal, eu quero falar rapidamente, tá, com você sobre a temática. Vamos estudar um pouco sobre isso. Eu anotei algumas coisas aqui, vou ser bem rápido. É a temática cuidado com as tuas escolhas, tá? Grave bem isso, cuidado com as tuas escolhas. Já lembrando a você, se possível for, se inscreva no canal, tá certo? Ative o sininho das notificações, e a gente periodicamente vai estar subindo para o YouTube, postando algo relevante para você, para mim em primeiro lugar, e para você, quem sabe você compartilhando também, você pode ajudar pessoas. Deixa a sua curtida, o seu like, porque com isso o YouTube entende que é um conteúdo agregador, e ele faz com que essa palavra de sabedoria, essa palavra escriturística, ela chegue para mais e mais pessoas. Lembrando sempre, eu não sou pastor, tá certo? Eu não sou sacerdote, eu não sou padre, eu não sou monge, eu sou alguém, tenho a minha formação acadêmica, sou teólogo, mas que sobretudo procura entender de forma sensata os princípios espirituais que vão nortear a nossa vida para um novo tempo, tá certo? Então eu quero falar sobre o cuidado com as escolhas. Eu quero citar para você uma passagem desse livro, por demais sábio, esses princípios de sabedoria, de inteligência, que darão outro rumo para a nossa vida. Eu te aconselho, queridos, te aconselho, olha só que interessante, livro de Provérbios. Existem 31 provérbios. Por que você não faz o seguinte? Pega a tua Bíblia, pega a tua palavra, a tua escritura, você deve ter na tua casa, e começa a meditar. Não é só ler, meditar. Ler é uma coisa, meditar é você entender, buscar entendimento, e Deus nos dá esse entendimento do que essa palavra pode falar conosco e de que forma ela vai falar, certo? Começa a ler um provérbio por dia. São 31 provérbios. Ora, no mês você pode ler um por dia. Aí fecha os 31 e depois lê de novo, relê, grifa, marca. A minha é toda marcada, toda grifada, que é sensacional. Se a gente for olhar, meu Deus do céu, está toda marcada, toda grifada. Não só essa, como as demais. Eu devo ter inúmeras Bíblias, que a palavra de Deus é uma só, porém eu tenho Bíblias, são chamadas Bíblias de estudo, por exemplo, essa aqui,
né? Que no rodapé existem estudos, existem explicações teológicas, né? Enfim, interessante. Mas vamos lá. Provérbios capítulo de número 16 e o verso de número 25. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Vou repetir. Há caminho que parece reto ao homem, mas que no final conduz à morte. Por si só, você é inteligente, você já entendeu o cuidado com as nossas escolhas, com os caminhos que nós tomamos. Esta mesma palavra diz que enganoso é o coração do homem. Existem caminhos que nós tomamos, direção que nós pensamos em base da proposta, da, entre aspas, perspectiva, que parece que é o melhor caminho, que é o caminho reto, que é o caminho da vitória, da prosperidade, do dinheiro, enfim, da realização profissional, da realização financeira. Porém, Salomão está dizendo, mas no final conduz à morte. E eu quero correlacionar Provérbios 16 e 25. Na verdade, eu vou contextualizar indo lá para o livro de Gênesis, Bereshit, o livro da criação, o primeiro livro da Bíblia. Porque Gênesis, capítulo de número 13, e o versículo... Na verdade, nós temos uma história interessante do verso 1 até o verso de número 13. Nós temos a história da contenda, da briga, se podemos dizer, da discórdia, não necessariamente entre Abraão e Ló, mas entre os agregados, os funcionários, deixa eu usar esse termo, a Bíblia fala os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Que diz a Bíblia que Deus prosperou Abraão e se tornou muito rico na face da terra. Mas também Ló, não vou entrar nos pormenores, mas Ló também, diz a Escritura, que Ló também prosperou, que Ló também enriqueceu, a ponto de que aquela terra onde estavam os dois juntos já não cabia mais de tanta bênção, de tanta riqueza que ambos tinham. Porém, Abraão, um homem espiritual, quando vê essa contenda, né, entre os pastores dos rebanhos de Abraão e Ló, essa desavença entre eles, Abraão, homem sábio, homem de Deus, ele chega, então eu quero ler com você a partir do verso 8. Então Abraão disse a Ló, olha, não haja desavença, não haja tumulto, briga, contenda entre mim e você, e entre os nossos pastores, que afinal de contas, nós somos família, nós somos da mesma parentela. A Bíblia diz irmãos, é uma terminologia apenas, mas na verdade não era irmão, Ló era sobrinho de Abraão, tá certo? Então olha só, quando você tem um homem aqui, eu já vejo um outro ponto para você anotar. Quando um homem, uma mulher, alguém tem convicção daquilo que Deus tem na sua vida, ele não se preocupa, mas eu vou querer o melhor, assim, não, eu sei o que é para mim, que Deus disse, é para você, é para você, é para mim, não adianta, ninguém toma, ninguém usurpa, pelo contrário, quem tenta, acaba tendo consequências bem difíceis. Olha só, disse então Abraão, aí está a terra inteira diante de você. Abraão disse, olha, dá uma olhada, vamos nos separar. E assim, Ló, se tu for para a esquerda, isso é Bíblia, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, se tu
tu fores para a direita, seguinte, eu vou para a esquerda. Então diz a palavra de Deus que Ló, infelizmente enganado pela visão, pela escolha, por aquilo que ele via, eu me lembro de Provérbios, há caminho que para o homem parece reto, maravilhoso, próspero, mas que no final vai conduzir à morte, à tragédia. Isso é muito sério. Então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, e era como o jardim do Senhor. Preste atenção nesse termo, e era como o jardim do Senhor. E era como o jardim. Ser como não é ser. Essa térmica é como aquela outra. Não, é como, mas não é. Você está entendendo? Você é inteligente, não preciso ficar aqui falando demais. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Olha a comparação errônea que ele já está fazendo. Porque isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Porque aquela região que Ló estava olhando, e aparentemente, olhando de fora, parecia, mas parecer não é. Nem tudo que reluz é ouro, velho ditado, nem tudo que balança cai. Aquilo era assim antes do Senhor ter que destruir Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã. Mas Ló mudou-se e acampou junto a um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Cuidado quando você olha, cuidado quando você vê, cuidado quando você observa um caminho que aparentemente te levará à bonança, à bênção, mas você às vezes não pediu discernimento, sabe? Eu falo de oração, eu não estou vos pregando, vos falando sobre religião, eu falo sobre vida espiritual, eu falo sobre princípios infalíveis, porque essa palavra me diz que quando nós clamamos a Deus, quando nós pedimos orientação a Deus, Deus nos dá, Deus não nos deixa confusos. Eu gosto muito da passagem de Jeremias. Jeremias no capítulo de número, onde é que está Jeremias aqui? Jeremias capítulo 29, a partir do versículo de número 11. Porque eu, Senhor, conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão, virão até mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser achado de vós, declara o Senhor. Que caminho você está tomando? Tenho certeza que pelo menos com uma pessoa essa palavra tem falado nesse momento. Que caminho você está tomando? Será que não é momento de você parar e pensar e refletir
as consequências. Deixa eu citar um exemplo. Mas foi me aberta uma porta, e às vezes a gente coloca Deus me abriu uma porta de emprego. Calma lá, será que foi Deus? Que porta de emprego é essa que faz você se distanciar da tua família, dos teus princípios? Para você que frequenta um culto, independente da denominação, que porta é essa que não permite que você tenha o teu tempo de comunhão, de estar cultuando a Deus no templo? Que porta é essa que nos afasta de tudo aquilo de mais importante que nós temos, que são os relacionamentos familiares, pai, esposa, filhos? Então a gente tem que cuidar muito disso. A gente tem que prestar bem a atenção, tá certo? E Ló, eu vou encerrar, teve inúmeros problemas, quase morreu em Sodoma e Gomorra. Se não fosse o livramento divino, se não fosse a ajuda de Abraão. Há caminho que ao homem parece reto, mas no final levam à morte. Tá certo, queridos? Tem um monte de anotações aqui, mas eu quero terminar. Cuidado com as nossas escolhas. Toda a escolha, ela tem uma consequência, positiva ou negativa. Às vezes, a escolha, a porta que for aberta, parece uma porta que Deus, no seu trabalhar, Ele faz isso. Ele, muitas vezes, Ele não nos apresenta pompa. Ele nos abre uma porta simples, mas é naquela porta simples que grandes coisas vão acontecer. Nossa, teria muita coisa para falar aqui. Com o tempo a gente vai falando, tá certo? É só o início do projeto Mate com Sabedoria. Eu anotei aqui, mas eu não vou falar hoje não. De repente a gente fala no próximo texto, no próximo vídeo. Tudo isso contextualizado também na tentação de Jesus. Ali é tudo muito forte. Ali é muito forte. De repente no próximo vídeo eu vou falar sobre isso para você entender. Aí eu falo um pouco mais pormenorizado, senão agora eu vou ter que correr, porque eu não quero que o vídeo fique muito longe. A gente já vai para quase 20 minutos. Tá bom? Então cuidado. Há caminho para o homem parece reto, mas no final levam à morte. Grave isso. Provérbio, capítulo de número 16, versículo de número 25. Leia todo o Provérbio 16, você vai ver que interessante que ele é. Pô, ele já começa. Ao homem pertence, tem a ver com isso, os planos do coração, mas do Senhor é que vem a resposta da língua. Peça a Deus. Cuidado com as tuas emoções, cuidado com as propostas. Amanhã eu quero crer que eu vou gravar, tá certo? Acerca da tentação de Jesus Cristo no deserto, para você entender algumas coisas mais pormenorizadas. Leia todo Provérbios 16, mas a nossa base é o capítulo 16, o verso 25. Tá certo, queridos? Não esqueça, deixe seu like, não esqueça, compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Por isso você vai nos ajudar com que essa palavra de sabedoria, de inteligência emocional, essa palavra espiritual, não religiosa. Eu não sou religioso, sou um homem cristão espiritual, tá certo? Sobretudo respeito a todos. Curta o vídeo, tá bom? Compartilhe, se inscreva no canal, nosso canal. Eu sou grato a você. A cada postagem ele vai crescendo o número, né? Tá bem pequeno, mas a Bíblia diz que nós não deveremos, olha só, a Bíblia diz tudo, desprezarmos o dia das pequenas coisas. E aqui quem vos fala, queridos, eu estou recomeçando o meu desígnio, o meu propósito. Você que não me conhece, há 20 anos eu já venho liberando essa palavra a multidões, a muita gente, tá certo?
A glória de quem é tua? Não, a glória é toda de Deus. Nessa semana, um rapaz, um amigo, Deus abençoe, me lembrou de uma palavra de sabedoria, uma reflexão, uma mensagem sobre Marta e Maria, que nós, por orientação de Deus, declaramos lá em Erebango. E eu fico feliz quando isso é lembrado, porque a palavra não é minha. Eu até esqueci. Mas quem recebeu a palavra de Deus não esquece. Tá bom, queridos? Então, depois de 7 anos, tempo eu vou contando um pouco mais da minha história para quem não me conhece. Depois de 7 anos, escolhendo caminhos errados, quase morrendo também. Um dia eu vou trazer um testemunho aqui. Tá certo? Essa cicatriz aqui eu não tinha. Quase 4 metros de queda de cabeça. Tá certo? Essa cicatriz aqui eu não tinha. Fora um monte de coisa. Por quê? Porque eu escolhi estes 7 anos onde eu parei de fazer aquilo que é o meu desígnio, o meu propósito. Eu escolhi caminhos que para mim pareciam retos, mas que no final poderiam ter me levado à morte. Só que a Bíblia fala sobre... Olha, não vou parar de falar. Olha, pregador não é fácil, né? A Bíblia fala que a graça e a misericórdia de Deus fazem parte da nossa vida. Sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. É quando Deus te dá aquilo que você não merecia, mas Ele te dá. E a misericórdia é quando Deus não deixa acontecer com você aquilo que você, pelos teus atos e pelas tuas escolhas, merecia com que acontecesse. Tá bom? Vamos encerrar. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. E aquele beijo no seu coração.